No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito dele venha sobre você, amiga e amigo ouvinte, para mudar essa situação que aí está, para mudar a sua vida, transformá-la, fazer com que você tenha a identidade divina, a identidade de Deus. Em nome do Senhor Jesus, receba aquilo que Deus tem para te dar agora. E o seu dia hoje seja melhor de toda a sua vida. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, ontem nós estávamos falando aquela palavra forte do Senhor Jesus que disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu fico pensando quantas pessoas, que inclusive estão me ouvindo nesse momento, quantas delas que receberam tantas bênçãos, tantas graças na igreja, que foram curadas disso, curadas daquilo, que foram libertas dos vícios, que tiveram a vida transformada, a família reconstruída, enfim, alcançaram a sua limpeza espiritual, da mesma forma como os 10 leprosos. Jesus sabia que dos 10 leprosos curados, apenas um voltaria. Um apenas voltaria. Mesmo assim, ele atendeu a todos, ele atendeu 100%. Ele curou os 10 leprosos. Mas somente um voltou. É o caso da planta que não foi plantada pelo Pai. Aqueles 9 fazem parte das plantas que o Pai Celestial não plantou. Então foram arrancadas. Eu entendo assim, eu compreendo assim, porque Deus conhece as profundidades do nosso ser. Ele sabe se nós somos ou não sinceros na nossa fé. Ele sabe se a nossa subida, entre aspas, no altar é sincera ou é fingida. Ele sabe muito bem disso. Eu até me lembro da obreira, ex-obreira, que servia Jesus durante 8 anos, e nós vamos ter esse testemunho amanhã aqui. Ela servia Jesus durante 8 anos, era eficiente no seu trabalho, na sua obra, na sua fé. Mas, depois de 8 anos, ela começou a ver a fogueira santa de Israel com maus olhos. E ela confessou: eu subia no altar ultimamente, eu cheguei a colocar R$1 no envelope para o meu sacrifício. Não é que R$1 não tenha valor aos olhos de Deus, mas se você tem
centenas, dezenas, milhares de reais e você coloca R$ 1, é porque você está fingindo participar de algo que você sabe muito bem que não vai funcionar. Não vai funcionar porque você é fingida, está fingindo, está enganando a si mesmo, porque Deus você não pode enganar. Você não pode enganar também o enganador, porque o enganador sabe como é que é o engano. O enganador é o mestre do engano, que é o diabo. Então você não pode enganar o enganador e nem muito menos enganar a Deus que sabe de todas as coisas. Então ela acabou saindo e se prostituindo e caindo no fundo do fundo do fundo do poço. Amanhã você vai ouvir o testemunho dessa jovem. Mas o fato é que quando eu me pergunto, meu Deus, como tem pessoas caídas, como tem pessoas que um dia estiveram na fé e hoje estão no inferno, estão vivendo no inferno, literalmente falando. Por quê? E aí a resposta está nas palavras de Jesus. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que com muita tristeza, com muita angústia, com muito pranto dentro da minha alma, eu vejo e falo desses fatos que têm acontecido em todo o mundo, não só na Igreja Universal do Reino de Deus, mas em todas as igrejas, em todo o mundo. A gente ganha ou pensa que a gente ganhou uma alma para Jesus, de repente aquela alma está fora, abandonou a fé. E a pergunta que não quer calar sempre é aquela: por que, meu Deus? Por que essa pessoa saiu? Mas ela não foi abençoada, ela não foi beneficiada, ela não viu o poder do Senhor. A mesma coisa aconteceu com os 10 leprosos. Eles viram o poder de Deus. Eles andavam juntos, porque eles eram escorraçados das cidades. Tinham que andar pelos desertos, pelos lugares ermos. Eles não podiam entrar nas cidades, nem nos vilarejos. Então, quando Jesus os viu, que eles clamaram e Jesus os atendeu, ficaram todos curados, felizes da vida. Todos ficaram curados. Mas depois, 9 foram cuidar dos seus afazeres, cuidar da sua vida, e largaram a fé para lá. Deixaram Jesus de lado. E apenas um voltou. Na situação deles, eram para voltar os 10. E eu digo mais, esses 10 deveriam ser os primeiros apóstolos. Mas não. Eles não voltaram, apenas um voltou. Então, por que a grande maioria acaba se desvencilhando da fé, fugindo da fé, deixando a fé? Eu sei que na igreja ou nas igrejas tem problemas. Sempre tem o disse-me-disse, sempre tem a fofoquinha, sempre tem aquelas injustiçazinhas e tal. Isso acontece, como é normal na passagem pelo deserto. Todos nós passamos pelo deserto, ou pelos desertos. Se Jesus passou no deserto, imagine nós. Então, no deserto, nós encontramos cobras, escorpiões, lagartos, nós encontramos animais ferozes, nós encontramos uma série de animais que querem nos destruir. Além deles, tem o frio à noite, insuportável. E durante o dia, um calor insuportável. E às vezes não tem água, não tem pão, não tem nada. Então, você verifica que nos desertos, nós encontramos muitas batalhas. Jesus disse isso. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci os desertos. Tem de bom ânimo.
Mas muitos não estão nem aí para as tribulações. Elas querem fugir do deserto. E você sabe que na guerra, quando a pessoa foge da guerra, ela é desertora. Então, quando ela é pega, ela é fuzilada, ela é morta, ela é condenada à morte, porque desertou. Imagine se os soldados todos de um país desertassem. Então, o país ficaria na mão, ficaria desesperado. Então, eles punem com a pena capital, porque se não acontecer uma justiça, um rigor na justiça do desertor, então a coisa desanda. E esse é o fato que nós não podemos esquecer. Essas pessoas que passam pelo deserto e não permanecem, com certeza são aquelas plantas que o Pai Celestial não plantou e foram arrancadas. Aqueles 9 leprosos que não voltaram, depois de terem sido curados, eles tampouco eram uma planta plantada pelo Pai. Antes, eles não tinham sido plantados pelo Pai. Então foram arrancados. E você que está me ouvindo agora, eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é a desculpa que você tem para dar para Deus. Para mim não, nem para ninguém, mas para Deus. Eu não sei qual é a sua desculpa por tê-lo deixado. Eu não sei o que ele fez para você de mal. Não sei, você sabe o que ele fez de mal para você? Você não sabe. Você apenas sabe que não aconteceu aquilo que você esperava que acontecesse. Mas quantas coisas aconteceram de boa na sua vida que ele fez? E você não considera isso. Você só conta o que não aconteceu ainda. Por quê? Porque você, minha amiga, meu amigo ouvinte, ainda não foi plantado. Não é como uma planta plantada pelo Pai Celestial. Por isso você foi arrancado. Agora eu pergunto, que situação você vai ficar? Você vai ficar assim? Você vai se deixar levar por essa situação? O Pai não te plantou, então você foi arrancada. Você está aí caído e você diz assim, eu não consigo ir na igreja. Eu não consigo ir na igreja. É como essa jovem que eu falei, amanhã nós vamos ouvir o testemunho dela. Ela deu uma entrevista com o bispo Sérgio Correia. E ela disse, bispo, eu me arrumava, eu preparava minha roupa, depois que ela tinha saído da igreja. Eu preparava minha roupa no sábado, domingo de manhã, tomava meu banho, me arrumava, vestia minha filha, mas não conseguia sair daqui de casa. A igreja aqui, do lado, na esquina, mas eu não conseguia ir. O que aprendia? O que impedia que aquela jovem não fosse na igreja? E o que tem impedido você de não ir na igreja? Bem, você vai ver amanhã o resultado. Com certeza você vai se assustar, porque essas pessoas cujas vidas estão um trapo pior do que antes de terem entrado na igreja. Pior. Essas pessoas não conseguiram voltar porque foram possuídas por um espírito imundo, por demônios. Então elas não conseguem controlar o seu corpo. É o espírito imundo, é o demônio que controla a sua mente e não lhe dá condições de sair de casa para ir à igreja. Ela tinha condições de ir nas baladas, ela tinha condições de ir nas orgias, mas não tinha condições de ir na igreja que era aí do lado. Por que algumas pessoas, muitas, infelizmente,
não foram plantadas e morrem, perdem-se por esse mundo afora e não voltam mais. Por quê? Porque, com certeza, a planta que o Pai Celestial não plantou e não planta são pessoas fingidas, são pessoas dissimuladas, são pessoas que não têm o mínimo de sinceridade. Deus conhece o coração dessa gente. Deus conhece a mais profundidade delas. Então, é claro, é óbvio que quando uma pessoa é sincera, então ela é escolhida. Então, os escolhidos de Deus são pessoas sinceras. Independentemente de seus pecados, elas podem estar agora, nesse momento, vivendo no pecado. Mas se elas são sinceras, Deus lhes dá uma oportunidade. Se elas agarram essa oportunidade, então Deus as planta para não serem arrancadas, porque são sinceras. Sinceras. Davi orou e disse: bem sei, Senhor, que da sinceridade te agradas. Quer dizer, Deus se agrada da sinceridade. E certamente odeia o engano, o fingimento. Por exemplo, você que está me ouvindo aí, você que é esposa e que tem sido traída pelo seu marido, você fica com ódio quando ele trai você, não é verdade? Não é verdade? Você não tem segurança no seu casamento, você não tem convicção de que o seu marido lhe ama, porque as atitudes dele são suspeitas para você, porque ele chega mais tarde em casa, ele recebe telefonemas que você sabe que não são normais, enfim. Então você odeia essa situação. Odeia porque você sabe que o seu marido está fingindo para com você, ou que a sua mulher esteja fingindo para com você. E como é que você se encontra, como é que você vê essa situação de uma pessoa com quem você convive ser fingida? Eu odeio, honestamente, eu odeio a pessoa fingida, a pessoa dissimulada. Você não sabe o que esperar dela, não é verdade? Há pessoas que, apesar de ser francas, muito sinceras, mas são pessoas corretas, são pessoas mais confiáveis do que aquelas que fingem ser uma coisa que não são. Aliás, Shakespeare disse que o diabo, Satanás, é um gentleman, quer dizer, é uma pessoa que se porta com a educação esmerada, fina. As suas atitudes são perfeitíssimas, assim, do ponto de vista físico. E assim são os fingidos, os enganadores, os mentirosos. Muitos estiveram no nosso meio, graças a Deus foram arrancados, foram expelidos por conta de seus próprios pecados, seus próprios enganos que se voltaram contra eles. E estão por aí, estão enterrados até a alma no meio desse mundo sujo e nojento. Mas o fato é que quando você vê uma pessoa que um dia experimentou o dom de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, até o Espírito de Deus, e deixaram a fé, e caíram na gandária, caíram na orgia desse mundo, é porque são pessoas que não foram plantadas pelo Pai Celestial. Por isso que Jesus falou aos discípulos,
com respeito aos hipócritas, os fariseus hipócritas. Ele disse: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Se não foi arrancada, será arrancada. É muito forte. É muito forte isso. Planta que o Pai Celestial não plantou são as plantas fingidas, enganadoras, que parecem uma coisa, mas são outra. Falam uma coisa, mas tudo que eles falam é justamente o contrário. Normalmente o político é assim. O político, quando fala assim, é porque é não. Quando ele diz não, é porque é sim. É assim que funcionam os políticos. Normalmente, nem todos, claro. Mas o fato é que os fingidos não têm vez diante de Deus. Os fingidos não alcançam a salvação. Os fingidos não têm sido escolhidos por Deus. E não resta outra coisa senão o inferno. Que Deus tenha compaixão de todos nós, para que possamos colocar barba de molho e não nos deixar levar pelo fingimento que este mundo promove em toda a terra, em toda a sociedade. Você vê, as pessoas às vezes colocam botox. Eu não sou contra você colocar botox, nem fazer estética, nada disso. Não sou contra, mas apenas a título de exemplo. Então a pessoa coloca botox para encobrir rugas, para se apresentar mais jovem. Só que a idade está avançando, o tempo está passando. De qualquer maneira, de qualquer forma, cedo ou tarde, aquele botox não vai suportar mais e vai aparecer. Assim também são as pessoas que são fingidas. Elas usam maquiagem, botox espiritual, elas usam toda sorte de cosmética para que possam parecer uma coisa que não são. Não é verdade? Não são. E isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, se dá no campo espiritual, no campo da salvação. Os que são fingidos não estão incluídos entre aqueles escolhidos, que foram escolhidos para subir no altar e colocar toda a sua vida. Porque quando sobe no altar, o fingido não coloca toda a sua vida. Ele coloca um pedacinho da sua vida. Então, ele não fica no altar. Já a pessoa que é sincera, quando sobe no altar, ela coloca toda a sua vida, todo o seu futuro, tudo que ela é, tudo que ela pretende ser, tudo que ela tem, tudo que ela pretende ter, tudo ela coloca no altar, porque ela sabe que nada nesse mundo pertence a ela, que tudo que ela tem é emprestado, tudo que nós temos é emprestado. Filhos, pais, mulher, marido, família, dinheiro, tudo que nós possuímos é emprestado. E é para durar apenas um tempo. E depois é tomado. Então, a pessoa sincera, ela vai para o altar com tudo. Está aqui toda a minha vida. É tudo. É toda a minha vida pela tua vida, Senhor. É tudo por tudo. É tudo que eu sou pelo tudo que o Senhor é. Quando a pessoa faz isso, então ela é plantada no altar e dali nunca mais sairá. Graças a Deus. Eu sou daqueles que sabem que para vencer é preciso lutar. Quanto maior for a luta, será a vitória que Deus vai me dar. Que por questão de justiça, o homem só colhe o que ele plantar. E aquele que crê sacrifica
vitória que Deus vai me dar. Que por questão de justiça o homem só colhe o que ele dá. E aquele que crê sacrifica o que preciso for. Eu faço parte de um povo valente que não se deixa vencer pelo mal. Eu não dependo da sorte, eu sou a universal. Eu sou daqueles que olham pra frente e perseveram até o final. Nas lutas me faço forte, eu sou a Nós vamos ouvir agora testemunhos, 3 testemunhos magníficos do que Deus está fazendo na vida das pessoas. Testemunhos magníficos. Amanhã nós vamos ter o testemunho dessa jovem. Você vai ver o que é a pessoa ser usada por Deus durante 8 anos e depois abandonar tudo e cair na orgia. Mas agora nós vamos ouvir esses testemunhos e você vai ver o que Deus está fazendo, o que Deus faz na vida daqueles que se entregam. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir. Bispo, eu cheguei na Igreja Universal com um laudo médico de um câncer maligno, com 55 pontos no rosto, com um diagnóstico de uma deformação facial, uma paralisia facial e no mínimo 7 cirurgias plásticas para esses reparos. Um câncer maligno que só dava em pessoas acima de 75 anos de pele branca. Eu tinha 28 na época. Os médicos ficaram indignados. Eles me olhavam no centro cirúrgico e eles não acreditavam que esse diagnóstico poderia ser meu. Por quê? Por causa do tom de pele e devido à idade. Eu tive patologia congelada. Eu fiz tudo naquela mesa de cirurgia. Foram 4 horas de cirurgia. Eu tive 3 oportunidades. Superficial, estar na face, por dentro só, e se tivesse pego no osso, eu já não tinha mais solução. Foi assim que eu cheguei aqui. E eu passei pelo altar. Eu me lancei, bispo. Naquela época eu era desempregada, eu tinha uma vida miserável. Eu trabalhei em uma empresa onde a empresa faliu, eu não recebia os meus direitos. Enfim, eu me lancei. Meu primeiro sacrifício foi R$500. Mas eu desci desse altar com aquela fé que eu tinha o quê? Que eu tinha me recuperado. Bispo, para a honra e glória do Senhor Jesus, quando eu fui no médico, ele olhou para mim e falou: eu não acredito, porque você não tem nada na face. A sua recuperação foi extraordinária, você não precisa mais de cirurgia. Você está recuperada. Como? Isso foi um milagre. Meu milagre começou aí. Daí a minha vida começou a prosperar. Fogueira santa em cima de fogueira santa. Nunca deixei de ir para o altar. A primeira coisa que eu tive foi a paz dentro de mim. A busca do Espírito Santo. Eu tive a certeza da minha salvação. E ali eu comecei. Se Deus mudou a minha vida, se Ele me curou, Ele pode me prosperar. E daí em diante eu nunca deixei de sacrificar no altar. Eu já cheguei a sacrificar carro, eu já cheguei a colocar o meu tudo, porque tudo que eu tenho vem do altar. Eu só administro tudo que Deus me deu. Eu já cheguei a colocar 150 mil no altar e o retorno que eu tive, bispo, cada fogueira santa que nós sacrificamos, eu e meu esposo, nós adquirimos um imóvel. O último contrato que eu fechei foi de R$2 milhões e veio um imóvel para mim. Com a busca desse imóvel, veio um cliente onde ele deu as costas para o meu marido. Eu até me lembrei do testemunho do Senhor, porque esse cliente falou: para que eu preciso da tua empresa se eu tenho a outra empresa que me atende? E eu fui na reunião esse final de semana para honrar e glorificar o nome de Deus como proprietária da unidade, não como prestadora de serviço. Comprou? Comprei. A empresa que tentou humilhar vocês compraram? Hoje nós somos o número 1 dentro dessa empresa, né? E eu acabei adquirindo um imóvel deles no valor de R$500 mil. Esse imóvel é um hotel, né? É parte de um hotel, né? É quartos de hotel, vai inaugurar agora, é um resort, inaugura no próximo ano. E minha unidade já está quitada. Eu falo que o que acontece na minha vida é o sobrenatural, porque eu já cheguei a colocar carro no altar e ficar a pé, e eu já tive assim a oportunidade de ter carro e você me paga como você quiser.
Isso é de Deus. Por quê? Porque eu me lanço. Eu já coloquei Mercedes no altar. O sonho do meu marido era uma Mercedes. Nós já colocamos coleção de relógios. Meu marido tinha mais de 100 relógios. Porque quando eu cheguei aqui eu não tinha nada, bispo. Eu era um Zé Ninguém, entendeu? Desempregada, e hoje eu sou empresária. Eu tenho a sede própria da minha empresa, eu tenho patrimônio, eu tenho sala comercial, eu tenho apartamento. Onde eu moro hoje vale aproximadamente R$1 milhão. Deus te abençoe mais. Meu nome é Pablo. Meu nome é Michele. Eu estava com a vida completamente destruída. Quando cheguei na adolescência, eu me envolvi no crime, me envolvi no tráfico. E quando eu conheci ela, eu era do mundo do crime. E aí foi até então que eu levei 6 tiros. Um tiro no rosto, no peito. Eu era um caso perdido. Eu estava viciado em droga. Eu sabia fazer a droga, mas também eu era viciado nela. Viciado em cocaína, viciado em maconha. Um caso perdido, tentei me matar. E eu fiquei uns 4 anos sem conseguir dormir de noite. E foi um dos piores momentos da minha vida. A gente brigava muito, ele passava a noite toda fora, em festas, usando drogas. E quando chegava em casa ele queria me bater, ele me batia. E foi quando uma tia minha me falou que teria jeito para nós dois, me convidou para assistir uma das reuniões na igreja, né? Foi então que eu decidi ir. Aí fui, no início ele não ia comigo. Então teve uma certa noite que eu ia botar a pessoa que eu amo muito, que é meu pai, eu ia botar ele na cadeia. Por culpa minha. Meu pai é honesto, nunca fez nada de errado. E ali eu pedi uma chance para Deus, mais uma chance, que ele já tinha me livrado da morte. E aí eu pedi para Deus, se o Senhor me salvar dessa, amanhã eu tô indo na casa do Senhor, eu vou na igreja, porque ela já estava indo. E aí Deus deu um milagre, meu pai foi salvo, não foi preso. No outro dia eu fui para a igreja determinado. E chegando na igreja, eu comecei a ver os testemunhos das pessoas que tinham a vida derrotada, que elas estavam mudando de vida. E logo em seguida foi apresentado para nós a fogueira santa do Monte Sinai. A gente naquela situação de não ter nada, não ter o dinheiro da passagem. A gente estava numa miséria mesmo. Eu vi os testemunhos das pessoas que elas faziam a fogueira santa e mudavam de vida. E eu falei, então eu vou mudar também. E foi então que eu gerei meu sacrifício. A gente fez com fé. E desde então nossa vida mudou. Desde a primeira fogueira santa, tudo mudou. Deus curou a gente do vício das drogas. Deus mudou o nosso interior, que a gente tinha um interior muito pobre. Por dentro, a gente era muito fracassado por dentro. E veio uma mudança de espírito. A gente começou a ter outro nível de pensamento. A gente foi lavado por dentro. E aí a gente começou a ter visão. Deus abriu nossa visão. Deus deu a direção, deu um presente. Me deu um jogador de futebol. E eu coloquei ele no Grêmio. E o moleque começou a arrebentar. E eu virei empresário dele. Então, eu que vim da pior cidade do Rio Grande do Sul, comecei a trabalhar com futebol, que é uma coisa que é muito difícil de entrar. Mas Deus me botou no futebol. E graças a Deus, a gente tem obtido êxito, assim, a gente está arrebentando. Aí a gente começou a prosperar, a gente que não tinha nem casa para morar, a gente não tinha uma cama de casal para dormir, a gente dormia numa cama de solteiro, dividia um lençol de solteiro. A casa que a gente comprou, que a gente conquistou, foi a casa que eu queria, que eu determinei. Eu decorei como eu queria ela, comprei tudo do jeito que eu queria, do bom e do melhor. Tudo que eu imaginei, Deus me deu muito melhor. A Michele trabalha com... Ela é uma personal shopper. Eu sou personal shopper. E ela vende para celebridades. O que faz a diferença no nosso dia a dia, a gente não esquecer de onde Deus nos tirou. Isso a gente tem guardado dentro da gente. Porque a gente sempre lembra onde Deus nos tirou. E a gente não vai parar por aqui, né? É só o começo, de fé em fé. A fogueira santa do Monte Sinai foi onde tudo começou. A pessoa mais fracassada da face da terra, que era eu, mudou toda a minha vida. E hoje eu trabalho com coisas assim que eu nunca imaginei trabalhar. Coisas que só o altar de Deus para nos dar. Coisa que é incrível. Tem dias que eu acordo de manhã e eu falo para ela, olha a casa que a gente mora, olha a cama que a gente dorme. Olha o que Deus está fazendo por nós. Pra gente não esquecer de onde a gente saiu. E tudo começou no Monte Sinai. Tudo começou. Foi lá que Deus abriu as portas. E a gente é muito realizado, a gente é muito feliz hoje. Mas graças à fogueira santa do Monte Sinai. Bispo, minha vida era uma miséria total. Quando eu cheguei na igreja, faltava uma semana para acabar
a campanha de Israel. E aí eu vim e já vim assim decidido, porque eu estava praticamente separado com a minha esposa. E eu vim, não demorou muito. Assim que o homem de Deus acabou de falar do propósito, eu já me lancei. Eu digo que esse primeiro sacrifício foi um dos sacrifícios que mais doeu. Eu digo que eu entrei dentro desse envelope. Eu peguei aquele envelope e queria largar aquela vida de miséria, de derrota, de escravidão que eu vinha vivendo. Eu vivia assim, num barraco de obra, onde morava 12 pessoas junto no barraco e a gente dividia um banheiro só. E aí eu vim para o altar. Eu digo assim, que a minha vida mudou de uma ponta da outra do altar. Eu subi o Luiz de uma forma e desci o Luiz totalmente diferente. Dentro de mim, parecia que tinha um leão dentro de mim. E Deus apareceu para mim depois de 15 dias, onde eu fechei uma obra, que na época eu era pedreiro, eu fechei uma obra que só o sinal, aprendi a ser sincero, né? Cheguei no engenheiro, falei toda a real para ele, ele entrevistou 4 mestres de obra na época, e o meu foi o que ele mais sentiu segurança. Falou, você vai fazer a obra. Aí eu falei para ele, eu não tenho nem computador para fazer planilha. Fui sincero com ele. Falei, não tem conta, estou com o nome sujo, está tudo estourado. Ele falou, não, eu vou fazer um cheque para você aqui, nominal a você. Você vai lá no banco e saca o dinheiro e compra tudo isso. Sim, eu sei que aquele sinal dava para pagar aluguel durante 2 anos. Então a minha vida hoje, assim, eu que tenho aí a 4ª série, hoje eu tenho engenheiros formados que trabalham para mim, arquiteto, assim, que eles trabalham para mim, eu sou cabeça, pago eles, tudo eu que administro, mais de 40 funcionários. Nos dias de hoje, aí, fechando contrato um atrás do outro, estou contratando gente. E aí, assim, minha vida hoje, ela está totalmente restaurada. Para aquele que morava num barraco, assim, eu comprei um apartamento mais de R$1 milhão, onde está mobiliado. Agora, recentemente, eu comprei um imóvel no valor de 4,5 milhões, pago à vista, assim, sem dever nada. Paguei ele à vista. Deus me tirou eu de um barraco e pôs eu num palácio. Esse imóvel aí, ele tem 7 suítes, tem 3 suítes com banheira. Assim, Deus mudou totalmente a minha vida. E assim, o que eu sempre gosto de falar, eu não sou apegado a nada. O que Deus me pede, eis-me aqui. Se Deus me pedir esse imóvel, eu ponho esse imóvel no altar. Se Deus me pedir, eis-me aqui. Eu sempre peço para Deus, não deixa eu ser apegado a nada. Eu não quero esquecer de onde Deus me tirou. E assim, a maior conquista que eu tive foi o meu encontro com Deus. Essa é a maior glória que eu tive, porque dinheiro tudo vai ficar aqui. Quando você olha para a sua vida, você pode dizer o que aconteceu nela foi fora do comum? Foi sobrenatural. Deus ter me tirado de um barraco e mudado toda a minha vida. Um jeca, né? Assim, eu não tinha condição nenhuma se não fosse o altar, se não fosse Deus, a obediência. A obediência é tudo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos chegando ao ponto final dessa programação. Hoje à noite, aqui no Templo de Salomão, nós teremos às 8 da noite a Escola do Amor. Essa palestra para as pessoas que querem uma vida familiar, construírem um lar. Um lar. Venha saber como você vai fazer para ter uma vida de paz, de sossego. Porque os palestrantes vivem o que estão ensinando, que é uma coisa muito especial. Nós vivemos aquilo que nós ensinamos para as pessoas. Aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, com a Cristiane e o Renato Cardoso. Fique com Deus. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Até lá.